Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje vamos tratar sobre estudos de Petrobras, de Vale SA, de Gerdau SA, de CSN SA e de Usiminas no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem quiser seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas para a nossa evolução, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas de uma forma gratuita aqui, que eu compartilho as minhas visões, perspectivas de mercado pessoais, tá? Próprias, pessoais, de forma a que todos nós possamos crescer, né? Nos tornarmos melhores, termos campos de visão diferentes, tá? Para que a gente cada dia mais se evolua. Essa é a tela completa do Setup JJ, né? No qual o objetivo maior é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Eu chamo carinhosamente o Setup JJ de relógio suíço, em comparação com o relógio suíço. Para quem não sabe, o relógio suíço, pessoal, de alta performance automático, atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Então ele sempre dá a hora certa, né? E essas engrenagens do relógio são feitas de uma forma de qualidade tão grande que gera essa performance alcançada na medição de tempo, né? Fazendo um paralelo com o nosso setup JJ, a gente trabalha com essas engrenagens, ou seja, com esses indicadores aqui, no qual nós temos inclusive vários vídeos explicando, tá bom? Cada indicador desse, como é que foi desenvolvido cada indicador, o porquê e como da calibragem de cada um, tá? Lembrando que nós criamos aqui o JJ Index, né, que é um PVT, com a média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. PVT é Price Volume Trend, tá, pessoal? E algumas plataformas que estão em português ele é chamado de TPV, Tendência de Preço e Volume, né? E a gente precisa também ressaltar aqui de uma forma muito especial que nós trabalhamos com Fibonacci do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi, e mais ainda de que a principal peça de qualquer setup, pessoal, somos nós mesmos, tá bom? Então cuidem bem de vocês, porque quando essa principal peça está bem, geralmente os resultados também no mercado irão bem, tá bom? Então vamos lá. Estudos de PETR4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA, GGBR4, ações preferenciais nominativas de Gerdau SA, CSNA3, ações ordinárias nominativas de Companhia Siderúrgica Nacional SA, CSN, e USIM5, ações preferenciais série A, né, classe A, de Usiminas SA no Setup JJ. Vamos começar aqui então com estudos de Petrobras, né, no Setup JJ. Eu tenho deixado toda semana essa tela aqui, tá bom, pessoal? Para quem se interessar, tirar um print dela. Essa tela trata-se nada mais nada menos do que a dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, são os prováveis caminhos que o preço passa por dentro das linhas nossas traçadas a partir do Fibonacci, tá? Criado pelo Marco Aurélio Rossi. Geralmente a gente mantém uma tela dessas aqui impressa, né, e colada na mesa de nosso trabalho, inclusive para lembrar e nunca se esquecer, né? Vamos ao gráfico mensal de Petrobras, né? Esse é o gráfico mensal. Me perdoem aqui só um pouquinho. Esse é o gráfico mensal. A gente vê, né,
Já falamos toda semana das crises, né? Crise de PT, crise de subprime, recuperação, né, pessoal? Joesley Day, pandemia, né? E agora nós batemos nesse topo histórico aqui, justamente no 111 desse Fibonacci, né? Em convergência com o 141 do Fibonacci amarelo. O preço fez a regressão já à média e está aqui nessa região do 111,76 aqui dos dois fibos, tá? Ainda está comprado, né, o JJ Index, e o CCI 50 voltou da linha de 200 para baixo, dando a regressão à média do mesmo jeito que o JJ Index também deu esse sinal a partir do momento que o PVT, ó, tá vendo? Voltou para dentro da banda de Bollinger de 50 períodos, tá bom? Olhando o gráfico semanal, né? A gente vê aqui a queda da crise da pandemia, né, pessoal? Ó, nós temos essa linha de tendência de alta aqui e a gente traçou uma outra mais forte aqui, ó, né? No qual ela foi testada e segurou, né? Estamos aqui com as médias de 9 apontada para baixo, de 27 flat, o MACD, né, que é essa região aqui entre uma média e outra, entre a média de MACD 18, né, que é essa região entre a média de 9 e de 27, ele está minguante, tá vendo? Ou seja, essa força compradora está caindo, ó. O preço voltou a cair essa semana, tá vendo o candle da semana aqui, ó, né? A média de 200 ainda está apontada para cima, JJ Index está comprador, mas olha o PVT apontado para baixo, né? E o CCI 50 já deu o sinal de venda a partir daqui, tá? Antes aqui teve a regressão à média de sinal do JJ Index, tá, meus amigos? Olhando o gráfico diário de Petrobras, né? A gente vê as linhas de tendência de alta aqui ainda, né? Essa e essa aqui mais longa, tá? A gente vê que a alta da média de 200, ó, começou a perder a força, ela ainda está apontada para cima, mas perdeu a força. O MACD 18 aqui começou a abrir de novo a venda dele, ou seja, dando a força para a venda, né? As bandas de Bollinger ainda estão fechadas, mas a média de 9,27 apontadas para baixo. O preço já rompeu as duas médias, né? E está vindo ao encontro da média de 200. Olha, o volume caiu bem, né? Desse ativo de Petrobras, né? No gráfico diário. JJ Index vendido com o PVT ligeiramente virado para baixo. CCI 50 chegou aqui, ó, na região do zero, né? Onde a gente trabalha com suporte e resistência e voltou para baixo, ó, tá vendido, tá, pessoal? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, de Petrobras, a gente vê que aconteceu uma queda, o preço recuperou, mas a queda voltou novamente, tá? Nessa semana. O MACD vendido aí crescente, bandas de Bollinger abertas para baixo, preço abaixo da média de 9, média de 9,27 apontada para baixo e de 200 também. Volume vendedor cresceu, tá vendo, meus amigos? JJ Index está meio embolado aqui, mas está vendido, tá? O CCI voltou da menos 200 na regressão à média aqui, tá vendo? Ó? Né? Voltou, mas ele voltou a virar para baixo aqui, tá vendo? Então, o contexto de Petrobras para a semana é esse, né, meus amigos? O ativo sofreu bem com essa mudança de governo, por conta, inclusive, do histórico, né, do que esse governo fez com a empresa. Eu acredito que é o principal motivo, apesar de que vocês vão ver lá no gráfico comparativo também da queda do próprio preço do petróleo no mercado internacional, que caiu, relativamente caiu um pouco, tá? Ainda está alto, mas caiu bem, né? Mas eu acho que o principal é a questão doméstica do Brasil mesmo, né? Os fatos que têm acontecido aqui que têm trazido essa empresa para baixo, né?
Vamos fazer estudos de Vale 3, né, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Vale, meus amigos, ó. Né? E eu sempre ressalto esse topo duplo. Vale tem recuperado aqui, tá vendo? Ó? Né? Ela tem recuperado. Né? Nós saímos já há um bom tempo dessa consolidação que a gente mostrou nas semanas passadas. E o preço está subindo. A gente observa também que o próprio minério de ferro tem subido, né? O próprio volume está crescendo, o JJ Index comprador com PVT para cima. O preço chegou aqui a bater na região do zero, né? Não chegou a bater no zero mesmo, mas bateu na região e está virado para cima aqui agora comprado, né? Olhando o gráfico semanal, né, de Vale, a gente vê aqui a recuperação dela, ó, uma linha de tendência de alta aqui, uma linha de tendência de alta aqui mais forte. As médias apontadas para cima, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui para a gente conseguir enxergar aqui melhor. As médias apontadas para cima, MACD comprador, olha a banda de Bollinger para cima também, chegou no nível do 76, ó, fez o filé mignon, né? Tá vendo? Saiu dessa região aqui que tinha segurado, né? Dessa consolidação, né? Volume aqui no caso do gráfico semanal tá caindo, né? JJ Index sobrecomprado, tá vendo? Com PVT acima da banda de Bollinger, tá vendo? Pode ser que venha alguma correçãozinha aí, pessoal. O CCI comprado, querendo romper a linha de 100 para cima, tá vendo? JJ Index já está sobrecomprado, né? Olhando o gráfico diário, né? A gente vê que o preço do ativo deu uma sofrida, mas começou a recuperar, né? A gente tem a linha de tendência de alta, as médias móveis exponenciais de 9,27 e 200 apontada para cima, MACD comprador e crescente. A gente tem regressão à média, a gente tem fechamento de banda de Bollinger aqui no gráfico diário, né? O preço voltou, né, para dentro da banda, né, algumas vezes, né? Dando a regressão à média. JJ Index comprado, né, com PVT apontado para cima, tá vendo? CCI também voltou a apontar para cima depois de testar a linha do 100 aqui, tá vendo? Tudo denota aqui por enquanto compra, né, pessoal? A gente tem essa consolidação aqui que nós falamos várias vezes dela, né? Que ela foi rompida, né? Ficou aqui meio para trás. Vamos ver o que se sucede aí para a semana, sendo que o minério de ferro, que é o principal produto, né, negociado pela Vale, tem subido aí nesses dias aí passados, tá? Nessas semanas passadas, tá, pessoal? Vamos olhar o gráfico de 60 minutos, né? No gráfico de 60 minutos a gente só vê alta, tá vendo? Só vê alta. A gente lembra dos gaps que sempre tem ficado aí para trás, né? Vale se tornou o ativo dos gaps, né? É muito gap, pessoal, ó, muito gap aberto, tá? Lembrando que isso aqui é uma ilha de reversão, né? Eu quero só ressaltar para a gente sempre lembrar que isso aqui é um padrão gráfico e é bom saber, né, que é uma ilha de reversão. Ó, um gap para baixo, um gap para cima, virou uma ilha de reversão, tá bom? Médias móveis exponenciais de 9,27 e 200 apontada para cima, MACD também, ó, comprador e crescente. Bandas de Bollinger abertas aí para cima também. JJ Index comprado, CCI comprado, mas virado para baixo aqui, vindo para a linha do 100 nessa regressão à média aqui que aconteceu, né? Então, o contexto do ativo da semana é esse, pessoal. Eu vejo movimentos de alta, né? Linhas de tendência de alta, tá? Para esse ativo. A gente já comentou algumas vezes que por todo o que o país tem passado, a própria bolsa caindo, nem todo ativo será perdedor, né? Então, no caso aqui, Vale, e a gente hoje vai analisar as outras metaleiras, né, que eu chamo, algumas das principais que eu acompanho, né? A gente vai ver que nem todo ativo está perdendo, não é porque a bolsa está caindo e que todos os ativos vão cair, né? Vamos lá para estudos de GGBR, Gerdau, no setup JJ. Aqui temos o gráfico mensal, né, de Gerdau, né? A gente vê crise subprime, a gente vê crise do PT,
a gente vê Wesley Day, a gente vê pandemia, né? E o ativo deu uma recuperada boa agora. Olha o candle do mês passado aqui, do mês de outubro. Esse mês aqui ele está meio rateando, mas está aqui, né? JJ Index comprado, CCI também comprado, né? CCI 50. Olhando o gráfico semanal, né, pessoal? A gente vê essa consolidação aqui que o ativo rompeu agora, ó, tá vendo? Né? Nessas últimas semanas. As médias de 9,27 e 200 apontadas para cima, MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas. O preço bateu aqui no 111 desse Fibonacci, né? Rompeu aqui o 76, onde ele fez o filé mignon, tá vendo? E aqui também tem o outro filé mignon, né? É isso aí. Então o ativo rompeu essa consolidação para cima, né? O volume deu uma caída, JJ Index sobrecomprado, tá vendo? CCI também sobrecomprado, acima da linha do 200 aqui, querendo voltar. Pode ser que tenha alguma correção para uma regressão à média, né? Mas a linha de tendência aqui nesse tempo gráfico é de alta. No diário também observamos a alta, né? No gráfico diário aqui, tá vendo? Saímos aqui dessa consolidação nesse ponto aqui e fizemos a regressão à média, tá vendo? O próprio JJ Index deu o sinal aqui, ó. Tá vendo? E o CCI também por aqui, ó. Né? Estamos aí em conjunto, JJ Index comprado com PVT que voltou para dentro da banda de Bollinger, dando a regressão à média, né? O preço tocou aqui e começa a abrir. Tem esse teste aqui desse topo aqui, né, pessoal? Aqui tem uma resistência, né? Vamos ver aqui, né? Ele já rompeu aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Temos gaps aí para trás, vários gaps também. As metaleiras realmente estão com muitos gaps, né? E vamos olhar lá o gráfico de 60 minutos, né? De Gerdau, tá, pessoal? A gente vê aqui claramente uma linha de tendência de alta. Temos uma consolidação aqui, né? O preço está segurando nessa região, né? Que foi aquela regressão à média no gráfico diário que acabamos de mostrar, né? Rompeu 111, rompeu essa linha aqui do retângulo, né? Da consolidação, tá acima aqui segurando no 141, né? O volume deu uma caída, JJ Index comprado, CCI também comprado, mas virado para baixo aqui, indo para a linha do 100, né? Sendo que aqui, ó, as médias de 9,27 apontadas para cima e de 200 também, MACD comprador, porém a banda de Bollinger ainda não decidiu de dar volatilidade para essa alta aqui possível, né? Porém a linha de tendência de alta no contexto do ativo, né, no triple screen aqui, é linha de tendência de alta, tá bom, meus amigos? Vamos agora ver estudos de CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de CSN. Nós temos aqui a crise do subprime, crise do PT, Wesley Day, pandemia, né, recuperação da pandemia e uma boa devolução aqui nesse período aqui, tá bom, pessoal? O ativo deu uma boa sofrida, a gente vê as médias móveis apontadas para baixo de 9,27, MACD vendedor e crescente ainda, né? Banda de Bollinger ainda aberta, volume aqui meio sofrido. JJ Index por aqui também vendido, CCI também vendido, mas querendo dar uma recuperada aqui segurou aqui na média de 200, né? Esse é o gráfico mensal, né? Vamos olhar o gráfico semanal, né, no qual a gente vê aqui a crise da pandemia. O ativo deu uma grande recuperada e uma grande devolvida, tá bom? Agora que ele está querendo recuperar de volta, né, pessoal? A gente está aqui nesse nível de Fibonacci no 23, né? O volume deu uma caída, o MACD aqui, ó, tá vendedor, mas tá minguante, né? A média de 9 apontada para cima, de 27 também, a de 200 ainda apontada para baixo, né?
JJ Index está para virar para compra, o PVT aqui colado na média de 50, CCI virou compra, mas ainda está crítica a coisa aqui, tá? Dessa recuperação. Olhando o gráfico diário de CSN, a gente vê a grande queda que aconteceu e agora uma recuperação sendo ensaiada aqui, né? Sendo que estamos nesse nível aqui do 111 do Fibonacci, tá vendo? MACD comprador, a banda de Bollinger está fechando aqui de volta, JJ Index deu a regressão à média aqui, como o CCI também, né? E JJ Index ainda comprador com PVT virado para cima agora, tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, pessoal? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê uma linha de tendência de alta, tá? Com vários gaps, né? A gente vê gaps aqui, né? Tem os gaps aí, tá? A linha de tendência de alta tem uma regressão à média aí, JJ Index comprador, volume deu uma crescida e caiu de volta, né? CCI 50 fez a regressão à média aqui também, está virada para baixo aqui, querendo romper a linha de 100 para baixo, o que é um sinal de venda, né? Mas vamos ver aqui porque o preço ainda está segurando, né? E o JJ Index ainda também está segurando aqui acima da média de 50. Vamos ver aí o que vem. A linha de tendência do preço é de alta, né? Nessa recuperaçãozinha aqui, apesar dessa grande devolução aqui que não foi rompida ainda no semanal, tá? Esse ativo precisa de uma atenção maior, porém os tempos gráficos aqui o diário começa a ameaçar a recuperação até romper o topo anterior aqui, né? Nos 60 minutos a linha de tendência de alta, porém aqui no semanal ainda não convenceu, né? Vamos lá fazer análises então de Usiminas no setup JJ, né? Aqui olhando o gráfico mensal de Usiminas, a gente vê, né, o tanto que ela cresceu antes e o tanto que ela devolveu na crise do subprime, o tanto que ela devolveu na crise do PT, Joesley Day, pandemia, recuperação da pandemia e devolução agora, né? Mesmo, claro, guardado as suas proporções e tudo, percentuais, o gráfico é bem parecido com o da CSN, né, meus amigos, que está vendido aqui, ó, médias apontadas para baixo, JJ Index também, o volume caindo aqui no mensal, né? A gente lembra sempre que estamos olhando o gráfico mensal. Olhando o gráfico semanal de Usiminas, né? Olhando o gráfico semanal de Usiminas, a gente vê aqui a recuperação. Isso aqui é a crise da pandemia, tá bom, meus amigos? A gente vê uma grande recuperação e uma grande devolução, inclusive rompendo a média de 200, tá vendo? Média de 9,27 apontadas para baixo, de 200 também, MACD vendedor, ó, né? Rompeu o 111 desse Fibonacci aqui, bateu no 4,1, deu uma segurada. Olha o volume, né? JJ Index vendedor, CCI 50 tá querendo virar para compra aqui, mas ainda segurando na linha do menos 100, né? Vamos ver como é que vira aí a coisa. Olhando o gráfico diário, aí a gente vê uma grande linha de tendência de queda, essa consolidação aqui nessa região, né? O preço está consolidado aqui nessa região, está segurando aqui, ó. Olha a banda de Bollinger como é que está lateralizada também e tudo. Volume caiu, JJ Index está comprador, mas aqui também, né? Olha o CCI 50, que loucura. Confesso que nunca vi algo tão maluco assim, tá, pessoal? Estão segurando assim, com o CCI 50 virando isso aqui. JJ Index claramente está dando compra, mas olha, a coisa aqui tá complicada, tá? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê a consolidação, né? Aquela consolidação que nós olhamos lá, ela está aqui, né, pessoal? Ó. Ela está aqui, tá bom? E esse é o caminho que o preço tem feito, ó, né?
dando oportunidades também, né? Oportunidades de compra e de venda. A gente vê gaps, né? A gente vê a coisa, muita oportunidade de compra e venda, né? Aqui é o famoso andar do bêbado, né? Como diz o livro do Bilodeau, né? Sobre estatística. Dando muitas oportunidades de operacionais, tá bom, pessoal? Sempre rondando aqui na média de 200, tá vendo? Nesse momento tá comprador, né? Formou-se uma linha de tendência de alta, né? Nesse momento tá comprador dentro dessa consolidação. Olha o JJ Index comprado, né? CCI também comprado, segurando aqui na linha do 100. Fez uma regressão à média, vamos ver o que vira. Então o contexto para a semana é essa consolidação aqui do final, que a linha de tendência no semanal é de queda, no diário também é de queda, e aqui está a consolidação com essa linha de tendência de alta aqui, né, pessoal? De curto prazo, tá? Vamos ver os gráficos comparativos, né? Olhando o gráfico comparativo de 15 minutos, gráfico comparativo de 15 minutos, a gente sempre lembra que quando a gente olha o gráfico comparativo de 15 minutos, a gente está olhando mais ou menos os últimos 7 dias, né? Os grandes perdedores dos últimos 7 dias foi o petróleo, né, pessoal? O petróleo perdeu bem, né? Grande ganhador, minério de ferro. E aí as metaleiras estão aqui se beneficiando disso, né? Algumas mais, algumas menos. O dólar subiu também, né? O Ibov e o mini índice também caíram. E Petrobras também caiu, a Petronildo, né? Tem caído bem aí, tá? Olhando o gráfico de 60 minutos. Lembrando que quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, a gente está olhando mais ou menos os últimos 30 dias. Grandes ganhadores, minério de ferro, metaleiras, né? Menos os em Minas, que não subiu tanto, né? O dólar subiu bem também, subiu aí. E os perdedores, Petrobras, Ibov, né? E mini índice. E o petróleo também, que caiu, como eu tenho falado nesses últimos tempos, o petróleo tem caído, tem perdido também, né? Já no gráfico comparativo diário, né, a gente sempre está comparando aqui geralmente o período dos últimos 12 meses, quando a gente olha o gráfico diário. A gente vê Petrobras que teve uma boa alta, devolvendo agora, né? A gente vê que nesses últimos 12 meses, dos ativos analisados aqui, quem fugiu também a coisa foi Gerdau, que deu uma subida boa, e Vale aqui também, né? E a gente vê aqui também essa recuperação aqui do preço do minério de ferro, tá bom? O dólar também tem recuperado, né? E aqui abaixo ainda tá CSN e os em Minas, né? CSN e os em Minas a recuperar também coisas aí, né? Recuperar valor, tá? Olhando o gráfico semanal, a gente vê que a grande alta do negócio aqui foi CSN, né? E a grande queda também, né? Foram movimentos muito bons de oportunidade, tá? Tanto de compra quanto de venda aqui que o ativo deu nesse período, tá, pessoal? Inclusive com intervalos aqui de recuperação para operações e tudo de compra no meio, né? Petrobras, a gente vê tristemente o que ela tinha subido, estava vindo, e agora devolveu, infelizmente, né? A gente vê a recuperação de Vale, a gente vê começando a aparecer aqui também no semanal, né? Que quando a gente fala de semanal, a gente está vendo os últimos 4 anos, né? A gente vê a recuperação do minério de ferro, a gente vê os em Minas aqui abaixo, o petróleo, Ibov, dólar, né? Indo para o gráfico mensal, comparativo, a gente está olhando os últimos 20 anos, tá? E aí a gente vê a grande volatilidade de CSN, tá? Grandes altas e grandes quedas também, né? E ela tem agora recuperado aqui, né? Tirando desse gráfico CSN, porque a alta dele é tão grande que ofusca as outras, a gente vê aqui que Gerdau ultrapassou a alta de Vale, e Vale também está com uma boa alta, né?
O minério de ferro está aqui abaixo ainda, dando a recuperada dele, né? Temos Petrobras aqui, que deu uma grande alta e agora infelizmente está devolvendo, né? E os outros ativos aqui, tá bom, meus amigos? E para hoje de análise gráfica é isso, tá bom? A gente vê que dentro do próprio setor, né, das metaleiras, algumas se deram muito bem e estão se dando muito bem, outras nem tanto, ameaçam talvez dar uma recuperada aí com alguma coisa, com essa alta do minério de ferro. Vamos acompanhar, tudo é oportunidade, precisa da nossa atenção, estudo, acompanhamento, dedicação, disciplina, tá bom, meus amigos? Que assim a gente consegue aproveitar as melhores oportunidades, né? Existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Eckhart Tolle, o poder do agora. É isso aí. Inclusive as altas do mercado aí, né? Muita coisa na vida pessoal e tudo, né? Homem, não sejas doce demais, os outros te comerão. Não sejas amargo demais, os outros te vomitarão. Provérbio indiano. É isso aí, meus amigos. Eu sempre comento aqui da importância do equilíbrio nas coisas, né? Claro que nem tudo da vida, o caminho do meio é o melhor, mas em boa parte é, tá? O equilíbrio é a melhor parte, é o melhor caminho. Se houver uma vontade, haverá um caminho. Witness Lee. Isso aqui serve para tudo, meus amigos, para as nossas conquistas, né? A gente precisa ter sede, a gente precisa ter vontade, a gente precisa querer, tá bom? Querer, sonhar, olhar, visualizar é um caminho, é o começo do caminho para a conquista, né? Humildade. Nunca anuncie que você é um cavaleiro, simplesmente se comporte como um. Você não é melhor que ninguém e ninguém é melhor que você. Ethan Hawke, o código de um cavaleiro. É isso aí, meus amigos. A gente não precisa dizer que a gente é ou não é tal coisa, tá? Boa parte das vezes. A gente precisa simplesmente ser. As pessoas vão observar no geral, tá? Praticamente todo problema grande já foi um problema pequeno que foi deixado sem resolver. André Araújo. É isso aí, meus amigos. Boa parte das coisas, às vezes, que a gente está passando, às vezes muito apertado, a gente lá atrás, a gente viu que era, na verdade, um grãozinho de areia, né? Então procure não deixar acumular as coisas da vida, né? O que pode se tornar grande e problemático, às vezes, quando a gente resolve em pequenininho, a gente resolve de uma forma melhor, sem tanto sofrimento, né? E a gente nem lembra depois. Vamos cuidar de nossas raízes, tá bom? Com ótimas raízes, meus amigos, a gente conquista sim o sucesso consistente, tá bom? Cuidem de suas raízes. Muito obrigado a todos. Espero ter transmitido coisas boas a vocês, tá bom? Espero que gere sim perspectivas novas, evolução de todos nós, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Muito obrigado, tá bom? Água, fura pedra. Os